Olá, o 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa com o suplente de senador Tilden Santiago. Tilden, que é jornalista, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais nos anos 80, foi deputado por 3 vezes, foi embaixador do Brasil em Cuba e há praticamente 8 anos, 7 anos e 9 meses, podemos colocar assim, ele é suplente de senador do senador Aécio Neves. Ele é o segundo suplente. Tilden é o segundo, o primeiro é o Miro Braga do DEM e ele é do PSB. Muito boa tarde, Tilden, é um prazer ter você aqui no Alerta Super. Boa tarde, Sapir. Para mim é uma alegria encontrar os ouvintes. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor o que eu pergunto para todos os candidatos a primeiro suplente, que nós estamos entrevistando pela primeira vez na imprensa nacional. Um órgão de imprensa faz esse tipo de entrevista com o primeiro suplente para que as pessoas saibam em quem está votando. O que faz um suplente de senador, Tilden? Nada, absolutamente nada. A não ser ajudar a trazer partidos para congregar na candidatura do senador que ele é suplente. Para formar a chapa. Por exemplo, no caso concreto, em 2010, havia 2 senadores que eram aliados, que era Aécio e o nosso saudoso amigo Itamar Franco. Aécio colocou 2 suplentes, um do DEM, Elmiro Nascimento, e eu como segundo suplente do PSB, que já tinha uma aliança com o PSB. Certo. Era uma maneira de amarrar o partido na aliança. Itamar Franco era do MDB? Itamar Franco era do MDB, eu não lembro o partido. Do MDB eu sei que ele levou mais 2. Ele levou 2. Ele levou a Elane Matozinho do PTB e o Zezé Perrella do Cruzeiro. Da época era do PDT, hoje ele está no MDB, mas ele acabou assumindo com a morte de Itamar Franco. Com a morte de Itamar Franco, isso mesmo. Certo. Então, um suplente senador não faz literalmente nada. Olha, Savi, ganha salário? Quando eu tornei candidato, eu tenho um grande amigo ambientalista que chama-se Luiz Márcio, que é cunhado do Aécio e é filho do Francilino Pereira. Sim. E ele já tinha sido suplente de Azeredo, de Eduardo Azeredo. Sim. Aí um dia ele me falou: tio, você vai ser suplente do Aécio, agora eu vou te dizer uma coisa pra você, suplente não faz nada. Recebe salário? Não. Não recebe nada? Nenhum benefício? Não, nenhum benefício e nenhuma ação política como suplente, entende? Você é a favor? Aliás, o presidente da CEMIG na época, é o Djalma Moraes, sim, meu grande amigo também, fomos secretários juntos no governo do Itamar Franco. Sim. Ele me dizia, falou: tio, nenhum suplente é escolhido pelos belos olhos. Ele é escolhido para trazer um partido para somar. E me diga uma coisa, você é a favor de que se acabe com o suplente de senador? Eu acho que no avanço da política... Democraticamente, você acha necessário? A nova política vai acabar não é com o suplente, não. Acho que vai acabar com o próprio Senado. Com o Senado, né? O suplente nem se diz. Eu acho que se existir suplente, deveria ser eleito, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande que dificulta até os eleitores, principalmente os menos esclarecidos. Nesta eleição, neste ano, todos os estados da federação, além do Distrito Federal, vão eleger 2 senadores. Ao invés de colocar lá, olha, vamos votar no senador, só os 2 primeiros entram. Não, você tem que votar em 2, o que já dificulta a cabeça da pessoa. E muitas vezes ele vota errado, ele vota 2 vezes no mesmo senador, e não pode, vai anular um dos votos. Ele tem que votar em 2 senadores distintos, ou 2 candidatos diferentes, para que seja eleito. Isso dificulta a cabeça do eleitor, não é, Tilden? É uma suplência, digamos, quase inútil, né? Do ponto de vista político. Sim. Já às vezes acontece, por exemplo... O que me venceu no Senado, que ganhou a eleição de mim em 2002, eu tive 3.300.000 votos para senador e não deu. Porque o nosso colega jornalista, o Hélio Costa, ele tinha 20 anos de telinha, né? E o Eduardo era governador, o Eduardo teve 5 milhões, ele teve 3 milhões e 400. Eu tive 3 milhões e 300. Chegou bem próximo. Bem próximo. E depois ele assumiu muito pouco. E já entrou o Wellington Salgado? Ele foi ministro o tempo todo. Entrou o Wellington Salgado, que é dono de uma rede de universidades no país, que ninguém conhecia, ninguém tinha votado dele. Está aí a nossa vontade de trazer para os nossos ouvintes essa entrevista com os primeiros suplentes. Já entrevistamos segunda-feira o Daniel Nepomuceno, que é suplente do Fábio Xeren do PDT. Sim. O Daniel, olha que interessante. O Fábio Xeren é do PDT.
ele está na chapa, o vice dele, o primeiro suplente dele é o Daniel Nepomuceno, que é do PV. PV agora. Sim, mas é do PV. Eles apoiam na chapa, eles estão na chapa do Adalcléver, que é do MDB, só que o partido a qual o Daniel Nepomuceno pertence, o PV, na chapa majoritária para presidente, é vice da Marina Silva, que é da Rede. Então olha o caroço de angu que faz na cabeça do eleitor. É verdade. Aí na terça-feira entrevistamos o Pedro Patrus, que você conhece bem, filho de Patrus. Filho de Patrus. E ele é suplente de Dilma Rousseff. Até que o PT foi lógico nessa escolha, que são todos do PT. Tanto na chapa de Dilma Rousseff como na chapa de Miguel Correia. Todos eles são do PT. Então, ontem entrevistamos Renzo Braz, que é suplente de Rodrigo Pacheco. Ele é do PP, o Rodrigo Pacheco é do DEM e apoia o candidato Anastasia, que é do PSDB. Então fica essa confusão na cabeça do eleitor e complica muito, não, tio? Sapir, além disso, quando eu te digo que o suplente não existe para nada, não tem nenhuma função política, o suplente deveria ser colocado para ampliar a votação do efetivo. Sim. Agora, por exemplo, o PT lançou 2 candidatos a suplente, são grandes amigos meus, mas todo mundo que vota neles já votaria na Dilma. Na Dilma, sim. Entende? Então, nem mesmo em função de aumentar o voto do efetivo, o suplente é pensado. Antes de a gente vir para a questão do Estado, que a gente tem muito a falar sobre isso, inclusive sobre o seu partido, eu queria partir para a questão nacional. Hoje as pesquisas indicam aí um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. Só se acontecer algum fato muito diferente nesses 17, 18 dias que faltam para a eleição, isso não virá a acontecer. Você acha que é um retrocesso? Você que foi um petista, fundador do PT, né? 28 anos. 28 anos do PT. Você acha que seria um retrocesso a volta do PT? Ou essa briga, achando que todos têm contra o Bolsonaro, que é da direita, essa briga direita-esquerda no país hoje? Essa intolerância que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, eu penso que, fundamentalmente, do ponto de vista da política, da nova política, a divisão não é em esquerda, centro e direita. A divisão é entre aqueles que querem a barbárie e aqueles que querem uma democracia civilizada. É essa que é a questão que está colocada. A democracia civilizada, ela não se concretiza nem com a candidatura conservadora, com um pensamento muito retrógrado, e nem com uma experiência populista, seja ela de esquerda ou de direita, que não seja realmente em favor do povo. Então, eu acredito que o eleitor brasileiro vai se encontrar diante de uma situação muito difícil. Ele vai ter que escolher ou um candidato plenamente conservador da ultradireita, o capitão, ou então vai ter que escolher um candidato que é de uma experiência já vivida pelo país. Mas é interessante porque todos os 2 candidatos que estão na frente hoje, nenhum dos 2 tem uma experiência, podemos dizer assim, para comandar um país. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo, foi considerado um dos piores prefeitos, uma das piores gestões do PT, tanto é que não conseguiu se reeleger. O candidato Jair Bolsonaro não tem experiência nenhuma administrativa, vamos dizer. Ele é deputado aí há vários mandatos, mas a gente não vê assim algo de experiência nesse sentido. De repente, os que teriam experiência, que a gente pode enumerar aqui, já que estamos falando dos candidatos, que seriam o próprio Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, sim, o Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, Álvaro Dias, que é senador pelo Paraná, foi governador do Paraná, um grande nome, e até mesmo o Amoedo, que não tem experiência no poder público, mas tem uma experiência privada de trabalho, em banco. O Ciro, que tem grande experiência. O Ciro também, que tem grande experiência, que foi governador do Ceará. Então a gente vê esses 5 atrás nas pesquisas. Mas o grande problema, Sapir, que eu vejo, é que todos os candidatos, e aí eu incluo todos, eles ficam na propaganda colocando receitas para resolver os males da sociedade brasileira. Problema da Previdência, o problema fiscal, problema político, mas são meras receitas. Nós estávamos precisando atualmente de um candidato que fizesse o que Tancredo fez lá atrás. Um candidato que é capaz de galvanizar, de conclamar a nação, o povo brasileiro, para sair dessa situação de crise generalizada em que nós estamos. Então, não vejo nenhum dos candidatos atuais uma capacidade de
conclamar o povo brasileiro para isso. Até mesmo de aglutinar toda a classe política, né? Porque não basta derrotar o Bolsonaro ou derrotar O Haddad. Haddad no segundo turno. O problema mesmo veio depois Lidar do com o segundo Congresso turno. Nacional. Como que vai lidar? Que postura vai ter na condução do povo e ainda a inclusão do povo no governo? Esse ponto eu acho que é fundamental, sabe? Eu costumo dizer no ar aqui no Alerta Super, eu estou conversando com o Tilden Santiago, você que está nos ouvindo agora pela 91.7, Tilden Santiago, que, entre outras coisas, é suplente de senador de Aécio Neves, foi embaixador do Brasil em Cuba, foi deputado por 3 mandatos, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas nos anos 80, e essa enciclopédia política do nosso país, que eu acho que até existe um certo, aí eu vou partir para uma questão pessoal, um certo descaso para com o Tilden, por tudo que ele já fez, o que ele representa na política, deixar um homem desse fora de qualquer governo, se eu fosse um mandatário do governo estadual ou do governo federal, dizer, hoje nós estamos sem embaixador em Cuba, eu já teria ele convidado para voltar para Cuba há muito tempo. Porque, não gosta de Cuba, tem gente que é contra Cuba, porque lá mata criancinha, aquelas conversas bobas que a gente escuta. Você morou em Cuba há quantos anos? Nunes, 4 anos. 4 anos. O Aloysio Nunes chegou a pensar nisso. Chegou a lhe convidar? Porque o governo Temer indicou um embaixador de carreira. Sim. Eu não sou embaixador de carreira, Sim. eu sou embaixador político. Sim. Que é o que o Brasil precisa lá em Cuba. Quando Lula mandou o Itamar para a Itália, para Portugal, Paz de Andrade para Portugal, e me mandou para Cuba. Então, agora, quando o Temer mandou, Cuba não aceitou. Não aceitou. E ainda retirou a embaixadora cubana que estava no Brasil. Uma mulher fantástica. Então, criou essa situação. O Aloysio Nunes, que foi meu companheiro na época da luta armada. O Aloysio Nunes, quem diria, hein? O Aloysio Nunes, ele me chamou para conversar um dia e me disse que iria tentar essa questão, mas porque ele falou, você teve boa receptividade junto, pelo fato de eu ser socialista, Sim. ter uma tradição de esquerda que vem desde os 23 anos, como padre operário. Você tem mágoa da política? Não, nenhuma. Não? A política é a instância mais importante da vida. Mágoa de companheiros da política? Não é a mais importante única. Eu acho que a vida tem 3 dimensões que eu acho fundamental. Primeira é a espiritualidade. Acho que o homem tem que ter uma reflexão espiritual, ele não pode se deixar viver do materialismo. Sim. Segundo, a política coloca a gente na relação civilizada, coletiva. E terceiro, o amor feminino para nós homens e o amor masculino para as mulheres. Com certeza. Eu fiz essa pergunta para você porque eu estou sabendo que você criou aí um manifesto dos indignados. O que significa isso, Tilden? Primeiro, não fui só eu que criei. A questão do manifesto dos indignados, ele foi uma iniciativa que já refletia a indignação de muitos cidadãos que estão... uns não querem votar, outros querem votar nulo, outros querem abster. Esse é um tipo de indignação. Eu fiz Agora, tem a outra indignação. Eu fiz uma pesquisa outro dia, num boteco, tomando cerveja com os amigos, com gente que eu não conhecia. Tinham 30 pessoas nesse bar. 18 pessoas declararam voto a um único candidato. Não vou dizer o nome aqui, que não importa. E outros 12 votaram nulo ou branco. Pois é. Agora, eu acho que a indignação, ela não deve caminhar no sentido de anular o voto. Acho que a indignação tem que te levar a escolher melhor. Sim. Porque se você não vota, você ajuda as velhas raposas da velha política a permanecer no poder. A legislação já facilita quem é deputado. A legislação já não facilita uma renovação do quadro político. Até porque com esse financiamento eleitoral agora facilitou mais ainda difícil, a vida de quem está lá. Então eu acho, Sapir, que o problema político que nós vemos no Brasil os partidos podem ter suas virtudes e seus defeitos, e defeitos tem muito. Claro. Corrupção, você vê, nós temos tido corruptos aí em todos os partidos, Sim. praticamente. Agora, esse manifesto. Eu acho que a questão fundamental é que o próprio sistema partidário está defasado. falhando. A própria democracia representativa está muito questionada, dado o caráter de não representação da maioria de nossos parlamentares eleitos.
sobre o manifesto. Essa questão que vocês se indignaram, o pessoal do seu partido, do PSB, o partido PSB tinha como candidato o Márcio Lacerda, uma ala do partido foi contra e resolveu apoiar Fernando Pimentel, e mesmo assim uma ala ficou apoiando a Dalclévia. Quer dizer, tem uma turma que está até com a Anastasia. Quer dizer, o partido foi desfacelado. E vocês não foram para nenhum desses três caminhos. Não. É o seguinte, houve um momento que, no momento da saída do Márcio Lacerda, do ex-prefeito, a primeira coisa que houve foi a divisão entre ele e o Júlio Delgado se manifestou com muita força. Certo. Né? Se manifestou com muita força. A direção nacional interviu, tirou e colocou uma nova direção aqui em Minas, com René Vilela como presidente. Então, essa divisão, ela existiu durante um certo tempo. Na hora que a poeira foi assentando, então você teve companheiros do PSB que acompanharam o Márcio Lacerda no voto ao Dalclévia. Você tem companheiros que seguiram a orientação nacional e do René Vilela de votar no Pimentel. Você tem outros que aderiram já porque tinham um pouco espírito tucano e tal. Anastasia. E eu, com alguns indignados, nós resolvemos apoiar a Dirlene Marques. Dirlene Marques. Em primeira mão, uma dissidência do PSB vai apoiar a candidata Dirlene Marques do PSOL. Isso. Como apoiamos também a senadora Duda Salabert, que é uma candidatura interessante, uma travesti que ousa colocar seu nome para disputar o Senado Federal. E outros candidatos que estão Claro. Nós apoiamos o PSOL, que é liderado por essa grande mulher que é a Dirlene Marques, que é uma economista, foi minha colega nos bancos da universidade, como aluna e como professora. Entende bem e é líder do movimento das mulheres. Infelizmente, nosso tempo está acabando, porque vem aí o Super FC segunda edição, mas eu queria só deixar claro uma coisa. Isso que o Tilden está passando aqui para vocês é em primeira mão. Ninguém sabe disso ainda, esse apoio de dissidentes do PSB à candidatura de Dirlene, do PSOL, e vai ser feita uma entrega, como é que se diz oficial a ela semana que vem? Já foi entregue a ela já está sabendo, já tem conhecimento. Porque já está nas redes. Sim, mas para abrir para toda a imprensa. Não, isso já está nas redes sociais. Que é muito forte. Agora, nós vamos reunir a imprensa, meus colegas da imprensa, de todos os veículos, para fazer oficialmente a declaração a ela. Tá certo. Mas já está correndo. O manifesto dos indignados já está com mais de 200 adesões através das redes. Maravilha. Esse 15 minutos com Sapia, com o Tilden Santiago, tinha que ser 150 minutos com Sapia, porque aqui é um baluarte da política, da cultura, da história desse estado, desse país. Queria agradecer a sua participação, Tilden. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Alerta Super e aqui na Sempre Editora. Eu que agradeço a Sempre Editora, todos os veículos aí, inclusive a rádio, né? Sobretudo, e fico muito feliz de poder, através dessa emissora, transmitir à população mineira a existência desse manifesto dos indignados tá apoiando a Dirlene. Obrigado. O Alerta Super fica por aqui. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Fiquem com Deus e até lá.